Ok. Olá, gente, bom dia. Hoje a gente vai falar de Caminho de Pedras, da Raquel de Queiroz. Então vamos lá. O livro foi publicado em 1937 pela autora Raquel de Queiroz, é o terceiro livro dela, e o movimento literário é o Romance de 30 e um romance proletário que foca mais nas classes operárias, nas classes mais baixas e nas lutas sociais que elas vão travar. A Raquel de Queiroz, ela viveu entre 1910 e 2003. Ela foi escritora, jornalista, dramaturga e tradutora. Ela foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. A Júlia Lopes de Almeida foi uma das mulheres que idealizou a academia, mas ela não conseguiu entrar por ser mulher. E a Raquel de Queiroz foi a primeira a realmente ocupar uma cadeira, que foi a cadeira número 5, em 1977. O universo ficcional do livro, ele vai transitar o espaço dele entre o Nordeste e o Rio, que é um fluxo migratório também que a gente vai ter durante o livro, tanto no momento em que o Roberto vem do Rio para Fortaleza, quanto no momento em que o João Jacques, quando se separa da Noemi, ele vai para o Rio. E o estilo do livro é mais realista, por conta do contexto histórico, ele vai procurar não idealizar as coisas, mostrar o jeito que era mesmo e as dificuldades que tinha na época. O livro ele foi escrito quando a autora foi presa por conta dela ter ideias socialistas. Ela vai escrever esse livro enquanto ela está presa por defender um socialismo libertário. E ela foi presa em um regime incomunicável no Corpo de Bombeiros de Fortaleza. Bom, o contexto histórico dessa obra... Flávio, Fala. você tá passando os slides porque tá travado no primeiro slide sem entrar na tela. Ah, legal. Bom, eu estava passando, deixa eu ver o que aconteceu. Vocês estão vendo o primeiro slide? Agora é o terceiro. É que Ah, você deu uma apertada pra colocar em tela cheia e não apareceu. Tipo assim, você apertou pra colocar em tela cheia e travou. Não passou mais, entendeu? tá. Então, se eu deixar assim, vocês veem que eu estou mudando? Assim dá pra ver. Sim, sim. Tá compartilhando, tipo, a sua tela inteira ou a tela do coisa? Do Eu PowerPoint? estava compartilhando a janela. Deixa eu ver. Acho que se você colocar a tela inteira ali, coloca, tipo, ele passa junto com a tela cheia. Tá bom. Vamos ver se funciona. Eu estava aqui. Eita. Tela cheia. Ah, tá. Entendi. Acho que agora vai. Obrigada por avisar, gente. Senão eu ia ficar falando, vocês não iam entender nada. E agora, vocês conseguem ver? Agora sim. Sim, sim. Tá bom. Então, vamos continuar aqui. Qualquer coisa vocês falam para mim, tá? Obrigada. O contexto histórico da obra é a crise de 29, que... Primeiro que você vai ter a Primeira Guerra Mundial, né? Antes da crise de 29. Aí você tem toda a quebra do idealismo sobre como o ser humano é bom e ele é o centro do universo. E também a quebra da idealização do capitalismo
Porque quando tem a crise de 29, eles percebem que toda a liberdade, assim, se você deixar o mercado ter uma liberdade absoluta, sem nenhuma intervenção do Estado, isso pode gerar problemas graves na economia, desemprego, pobreza, como aconteceu na crise, que você vai ter uma superprodução do Fordismo e crédito fácil, porque você tem bancos e instituições financeiras que não são muito bem concretizadas e elas estão dando dinheiro para todo mundo, e esse dinheiro vai ser gasto para consumir produtos que tem muito no mercado, mas que e além de comprar produtos no mercado, você vai investir dinheiro na bolsa, que vai ter uma especulação financeira enorme nesse contexto e vai gerar a crise de 29 por todos os fatores também que eu acho que vocês chegaram nessa matéria com a Gislene. Não sei. Sim. Sim? Chegamos, sim. Ah, então ela já falou isso. Só estou reproduzindo. Aí depois a gente vai ter a Revolução de 30, que é o golpe de Estado do Getúlio Vargas, que vai acabar com a oligarquia da política do café com leite, e o Estado Novo de Getúlio Vargas, que vai ser um governo mais autoritário, por mais que o Getúlio Vargas vá criar leis trabalhistas, né, que vão melhorar a situação regulamentária dos trabalhadores, ele vai querer também controlar os sindicatos e maneirar as greves eram proibidas, e manifestações também, que a gente vai, como vocês leram no livro, vocês perceberam que tem um momento lá que eles vão fazer um comício político, uma manifestação, e eles são duramente repreendidos pela polícia local, e várias pessoas são presas, e tem até um moço que morre pisoteado. As cenas são bem mórbidas, digamos assim. Aí a obra vai se ambientar em Fortaleza, né? O centro de Fortaleza vai ser o espaço majoritário da obra, e você vai ter problemas de urbanização acelerada e desigualdade social. Então, Fortaleza, naquela época, ela estava em um processo de tentativa de modernização. Eles estavam pavimentando as ruas e estavam tentando modernizar a cidade, criaram arranha-céus, prédios na cidade, mas essa modernização, muitas vezes, ela se limitava às classes sociais mais ricas, e as classes sociais mais pobres, elas ficavam com longas horas de trabalho, salários bem baixos, e você tem problemas de fome, de desigualdade social, e isso vai gerar as movimentações operárias para mudar essa situação. Além disso, a gente vai ter as questões femininas. O livro foi escrito em 1937, então as mulheres elas já tinham poder de voto, elas ganharam esse poder em 1932, que não faz muito tempo, não faz nem um século, na verdade. E mesmo que você tenha essa ascensão do poder feminino em algumas áreas, a, a mentalidade que você tem em relação às mulheres ainda é que elas têm que ser submissas aos homens, elas têm que trabalhar em casa, cuidar dos filhos e serem boas mães. Inclusive, vai ter um momento no livro em que o Roberto vai jantar na casa da Noemi e mostra como ela está lá cuidando do filho, mas ao mesmo tempo ela está servindo os homens na comida, ela está
preparando o jantar, e ele até reflete sobre como ela faz tudo isso. Ela trabalha fora, ela trabalha em casa e cuida do filho. Até aí tudo bem? Vocês querem falar alguma coisa? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tá bom. Qualquer coisa pode falar alguma, enfim, pode me interromper, não tem problema. Ok. O Romance de 30, eu vou dar uma pincelada aqui sobre o que ele é e a segunda geração modernista, porque a gente ainda não chegou nesse conteúdo na escola, a gente ainda está, eu pelo menos, a minha sala está em modernismo em Portugal, falando do Fernando Pessoa, e a gente ainda não chegou nessa parte da matéria, então eu vou dar uma pincelada, mesmo sabendo que o Rissetti falou um pouquinho disso ontem. Eu vou basicamente repetir o que ele disse. Bom, o Romance de 30, ele vai ser um movimento literário, um romance específico dessa década, que vai ser como um resumo dos movimentos do pré-modernismo e da geração de 22, que ele vai retomar também alguns pontos do realismo, como a denúncia social. A crítica social é bem forte nesse livro, vai falar muito das desigualdades sociais. E um outro exemplo de romance de 30 é o Angústia, do Graciliano Ramos, embora ele não seja regionalista, porque esses romances de 30, segunda geração, na prosa você vai ter vários tipos de texto, e tem textos que são mais regionalistas, mas esse livro da Raquel de Queiroz, ele não é. Ele fala mais da parte urbana do que em relação ao interior. E aí a segunda fase do modernismo vai de 1930 até 1945, que são datas bastante marcantes. 1930, porque foi o golpe, a Revolução de 30, e 1945 até o fim da Segunda Guerra. Bom, o livro, a segunda fase do modernismo, ele vai ser uma fase um pouco mais tranquila, um pouco menos rebelde do que a primeira fase. Na primeira fase, você tem aquele anseio de chocar a burguesia, chocar a massa popular e a mentalidade que você tinha sobre arte, sobre o que era arte. E aqui na segunda fase você vai ter essa quebra também, mas ela é um pouco mais sutil. Inclusive, na segunda fase você vai ter essas coisas novas, as revoluções, as inovações literárias, mas também vai ter produções que resgatam o clássico. Então, na poesia, você vai ter tanto versos livres e brancos, quanto sonetos do estilo clássico. Mas na prosa, você vai ter mais temas ligados à realidade nacional e também a temas universais, como as guerras que estavam acontecendo, as desigualdades sociais e o problema da pobreza e da economia na realidade da crise de 29. Então, eles vão focar muito nessas mudanças sociais e políticas. Além disso, eles têm muito essa característica realista, então eles vão falar mais dos fatos mesmo, vai quebrar essa idealização que se tinha antes, por exemplo, com livros de Iracema, e livros, por exemplo, da primeira fase do romantismo, que falava sobre como o Brasil é belo e maravilhoso.
aqui eles vão falar mais sobre como era a realidade mesmo. E também vai ter o viés psicológico das personagens, que você vai ter a narração em discurso indireto livre para analisar um pouco os pensamentos das personagens e o inconsciente delas. Uma outra característica da segunda fase, que vem da primeira fase, também é a aproximação com a linguagem popular e os temas cotidianos. Aí a gente vem para o enredo e os acontecimentos marcantes da história. Então, o Roberto ele vem para a cidade de Fortaleza para fundar as bases de uma região da organização popular, dos sindicatos, que são ilegais, nessa época, as greves e manifestações, e os sindicatos são limitados pelo Getúlio Vargas. Aí, no começo, o Roberto vai ser introduzido ao comício, e os operários eles vão ficar um pouco desconfiados do Roberto por ele não ser da classe operária, e sim por ele ser um intelectual, como eles chamam, que seriam as pessoas que tiveram acesso à educação. Aí você vai ter um desentendimento entre as duas classes dentro desse comício, e depois a gente vai ter aquele momento do comício político, em que a mulher do padeiro vai falar como é difícil ela sustentar a casa sozinha, os filhos, enquanto o marido está preso, por reivindicar situações melhores para o trabalho. Você vai ter também uma característica bem importante do livro, que é a relação do Roberto com a Noemi, e ao mesmo tempo que essa relação amorosa cresce, a relação da Noemi com os sindicatos, com organizações de lutas sociais também vai crescer ao mesmo tempo, tanto é que ela acaba se envolvendo muito nisso, e também vai ser por isso que eles vão se separar, né? Por causa de uma atividade que ela tinha que fazer para a manifestação. Aí, com essa relação amorosa, vai acabar o casamento da Noemi com o João Jarques, e ela vai perder o emprego e vai ser taxada quase como uma prostituta por ter acabado com os estigmas sociais que tinham na época. Então, na época, você tinha muito aquilo que a mulher tinha que ficar no lugar dela, que ela tinha que ser certinha, que casar e acabou. Casar, ter filhos, cuidar da casa e, no máximo, ajudar a ter algum lucro, a sustentar a casa, mas isso ela quebra com esse paradigma e vai ser uma questão muito importante para o livro. Aí a gente vai ter a carta pro guri, né, que o filho deles não tem um nome específico, é mais um apelido, e ele vai ficar doente depois com... assim, na minha suspeita, ele fica um pouco doente, ele fica doente, mas porque ele sente falta do pai, é como se a doença fosse... É porque, assim, tem muito aquilo de criança, às vezes ela quer uma coisa, ela sente falta de uma coisa, ou sente vontade de fazer alguma coisa, e aí ela fica tão obcecada com aquilo que ela acaba ficando doente. Porque no enredo da história, o guri fica doente e o médico fala que tá tudo bem, que ele não tem nada. Então, eu acabei ficando com essa suspeita de que era talvez mais por causa da separação dele com o pai. Aí, depois que o filho dela falece, né, é como se o casamento dela com o João Jarques tivesse acabado mesmo, porque o guri, ele era um símbolo da união entre eles. Então, quando o filho deles morre, é como se o casamento tivesse acabado mesmo, a relação entre os dois acabou. E um ano depois, a Noemi vai estar grávida de novo, mas dessa vez do Roberto,
e ela vai estar sozinha porque o Roberto foi mandado para outra parte do. Ele foi capturado pela polícia e não se sabe onde ele está, e ele está fugindo. Não fica muito claro, mas ela fica sozinha, grávida, e ela é um fim triste, né, digamos assim, porque a vida dela acabou, né? Ela perdeu o emprego, ela perdeu o marido, ela perdeu o filho, por mais que ela vai ter outro filho, ela ficou sozinha e todo mundo que ela conhecia abandonou ela de certa maneira. E aí, gente? Falei alguma coisa. Alguma É, coisa que. Isso, pode falar. Fala, Arthur. achei que eu poderia falar. Bem, em relação, primeiro a questão, um gosto pessoal meu, assim, acho que a única parte do livro mais, é, digo, mais bem desenvolvida, mais impactante é em relação ao menino mesmo, porque, assim, tudo bem, tem toda, enfim, o começo é mostrando enfim, a introdução do Roberto ao partido e tal, ao partido não, né, mas ao, enfim, núcleo do partido em Fortaleza, mas tanto a questão do partido quanto a questão, enfim, da relação da mulher, tipo, assim, da relação da mulher dentro da sociedade e tal, acho que por mais que eu acho que fosse o foco, não é o mais impactante, o que você mais se importa. Porque, enfim, acho que é muito bem, enfim, desenvolvida a relação da família, é, enfim, do Jean-Jacques e da Noemi. Porque, enfim, é o único, mas é o elemento que faz com que, tipo, você tenha uma humanização dos personagens. Então, tipo, a Noemi, ela, sei lá, não é só algo muito arquetípico, tipo, a Noemi era uma pessoa normal que foi, sei lá, encantada por um jovem comunista que, enfim, idealista, coisa e tal. Não, ela leva em consideração também a família que ela já tem, ela leva em consideração o filho que ela já tem, que ela não queria que, enfim, por mais que, tipo, ela tenha rompido o casamento, ela ainda faz isso de, enfim, tipo, pensando naquilo, ela ainda reflete naquilo, não é algo. ah, É como as coisas acontecem realmente, né? A parte do livro acho que mais bem feita é porque ela é realista e ela é de enfim, um realismo impactante, assim. As outras, elas, não sei, eu acho que elas não ficam muito desenvolvidas mesmo, né? Verdade. É como se o foco da história acabasse sendo a família dela mesmo e não a luta social. Ficasse meio de fundo isso. Tá. Mais alguém? Que eu já falei bastante. Foi mais como o Reset falou ontem mesmo. Ele falou que essa parte do partido, das lutas que eles fazem na obra, são mais o pano de fundo. O que mais tá explícito são essas relações que acontecem na história, do casal, do Roberto, de como isso acontece. E como o Arthur falou, do menino também, que o menino ter morrido no final foi uma coisa que impactava tudo o resto, né? Porque além de, como você disse, você quebrar o símbolo da união da antiga união da Noemi e do João Jacques, também seria algo que impactaria o marido dela, porque era o que o marido mais gostava, né? E ter tirado o filho do menino, do marido, foi parte que mais triste pro cara. Coitada dele. É, é como se pela Noemi ter ido atrás do que ela queria, né? Do amor verdadeiro que ela pensou que ela teria, todo mundo, a vida de todo mundo acabou. Foi meio que isso, Inclusive a dela. né? E assim, o Reset tava falando ontem.
a gente estava discutindo, que basicamente quem foi mais impactado pela busca da Noemi pelo amor verdadeiro foi ela própria, né? Porque o Roberto não perdeu o emprego, o João Jacques ficou triste, mas ele mudou, ele foi para outro lugar, e a gente não sabe o que aconteceu com ele. E, o, e ela perdeu tudo, né? Perdeu o filho, perdeu o marido, perdeu o emprego, perdeu tudo. Pedrinho, eu sei que você tem alguma coisa para falar. Ah, mano, tava pensando se eu falava ou não, mas é porque eu realmente não via nada da aula do reset, então talvez tudo que eu fale que seja só repetição, entendeu? Mas eu Ah, vou falar então, vai. Eu tive a impressão que esse livro, ele, por mais que ele tenha proporcionalmente menos metáforas que o outro que a gente leu, Balada de Amor ao Vento, ele conseguiu me tocar mais, tipo, parecia mais poético que o outro, em algumas cenas. Mas a narrativa dele parece uma pessoa com TDAH, porque ele começa dando um núcleo de história e quando ele vai transicionando esse núcleo para o núcleo que vai ser do meio para o final da história, ele faz umas mudanças meio nada a ver e parece que ele vai falar sobre, ele vai realmente tocar nas questões sociais em algum momento. Então, ele tem um momento que ele vai escrever, acho que o Felipe, que ele vai pra rua de areia e tem um cara dormindo, bêbado, embaixo de uma árvore, e o cara é preto, e ele diz que o cara é preto, assim como o avô dele, aliás, assim como o pai dele, que dormia lá bêbado, assim como o avô dele, que dormia lá bêbado, assim como o tataravô, e assim vai, bisavô e tataravô. E, tipo, tinham várias questões, assim, que algum personagem via alguma cena e a narração descrevia essa questão social que estava evidente ali. E parecia que o livro ia tomar um rumo desse jeito. Só que no final o livro foi a história de amor, né? Que nem vocês falaram. A história de amor e de desejo de liberdade da Noemi, a história a questão da morte do filho dela, né? Enfim, sei lá. Mas eu não, mas eu gostei, apesar de, né, metade do livro não ser sobre a outra metade, gostei. entendi. A história é bem fragmentada mesmo. Parece aqueles filmes que tem várias histórias juntas. É meio que uma pessoa com TDAH mesmo, porque começa uma coisa e vai para outra e volta. Não é muito linear. É verdade. Concordo com o que vocês falaram. Bom, eu vou falar mais um pouquinho e aí depois vocês falam mais, tá? Ok. Deixa eu ver, vocês conseguem ver se eu abri o slide, né? Sim, Tá. É que aqui tem mais coisa e é isso. Aqui seria mais a análise do livro mesmo, então a mulher ocupando lugares não convencionais e as suas consequências. Então a gente percebe que vão ter mulheres como a Angelita e a Noemi, que elas vão participar do, do comício, da organização, né? E você percebe que elas têm filhos, que ao mesmo tempo que elas trabalham, elas têm filhos, cuidam da casa, elas fazem parte da vida política e elas vão, principalmente a Noemi, por elas ocuparem lugares que que não eram exatamente destinados a elas, por exemplo, ir atrás do que elas queriam. Então, como todo mundo falou, pela Noemi ter ido atrás do que ela realmente queria, que era o amor verdadeiro, já que ela percebeu que o casamento entre ela e João Jarques não estava funcionando mais e que ela estava gostando de outra pessoa. Por ela ter ido atrás disso, a vida dela acabou, ela sofreu preconceitos, até a própria empregada da casa começou
a maltratar ela no final do livro. A empregada chama ela de malvada. Toda vez que a Noemi fala para ela fazer alguma coisa, a empregada fica resmungando, fala que é um ultraje que ela fez com o marido, que o marido foi embora, que ela meio que começa a tratar a Noemi como se fosse uma prostituta, digamos assim, mas num sentido mais vulgar. E aí, como a gente falou, ela vai perder o emprego dela, ela vai perder o marido, a casa, e enquanto o Roberto ele vai ficar assim, ele vai ter os murmúrios, né, populares que as pessoas vão falar dele, da Noemi, mas quem sofre mais com isso vai ser a mulher, por ela estar ocupando lugares que ela não deveria. Aí nós vamos ter a gente vai ter um trecho que o Pedro falou, que é essa parte que o Felipe olha para um negro que está deitado na areia, bêbado, e ele olha e ele fala assim: ah, o bisavô dele já fez isso, o pai dele já fez isso, e, e faz uma analogia com a escravidão, e fala que o trabalho é o mesmo, que o lugar é o mesmo e que a cachaça é a mesma. Então, aqui a gente pode analisar de um jeito que, por mais que a escravidão tenha sido abolida, as pessoas, elas, principalmente os operários, eles ainda vão estar em um regime de escravidão contemporânea, porque eles trabalham em larga escala, eles trabalham por longas horas por um salário miserável, e principalmente os negros que depois que eles foram libertos, por mais que eles tivessem sido libertos, eles não foram reinseridos na sociedade. Então, até agora, até os dias atuais, a gente sofre com casos que não existe quase representatividade negra na política, nos setores econômicos. Então, aqui nessa parte ele reflete mais sobre como o regime de trabalho, por mais que agora eles sejam assalariados, as condições são quase as mesmas, porque existe muita exploração e mesmo sendo assalariados, o salário não dá para comportar condições mínimas para as famílias. Aí aqui a gente também vai falar da expectativa e da diferença entre expectativa e realidade das lutas operárias, porque naquele momento em que você tem o comício, você percebe como, por mais que eles se reúnam, conversem sobre o que eles querem, na hora em que eles vão fazer essa manifestação, está tudo muito bagunçado, a polícia vem, aí ela repreende, aí ela prende um monte de gente, vai todo mundo correndo um para um lado, outro para o outro. Tem gente que morre pisoteado, e assim, acaba que essas questões não são resolvidas, não são muito bem resolvidas. Então, por mais que você tenha as lutas operárias, que elas são super importantes, você percebe que esse movimento ele não vai ter ele não vai funcionar muito bem por causa da repressão que existia. Aí a gente também tem a ampliação da figura feminina, como eu já tinha comentado, que as mulheres, elas vão começar a participar da política, no trabalho, vai ter essa discussão sobre elas próprias decidirem o que elas querem no amor e também a independência que elas querem. Tem um trecho do livro que fala que a liberdade é tentadora para Noemi, porque ela quer fazer coisas, ela quer ir atrás do que o coração dela manda, mas as imposições sociais falam sempre que ela tem que ficar naquele lugar, que ela tem que casar,
ser submissa ao homem, e cuidar do filho e ficar quietinha e fazer tudo que o marido quer. Então, depois a gente também vai ter essa correlação entre o livro de Caminho de Pedras com Canção para Ninar Menino Grande, que também é um livro da FUVEST. Deixa eu ver se ele está aqui. Tá. É esse aqui. Estão conseguindo ver? Sim. Então, esse livro aqui, eu tentei fazer uma correlação com ele, porque os dois são da mesma lista, e a FUVEST tem muito essa mania de pegar dois livros do mesmo ano e fazer correlações. Então, a correlação que a gente consegue fazer, por mais que talvez vocês não tenham lido esse livro ainda, vai ter uma personagem que chama Tina, e ela vai se apaixonar por um homem casado. E aí você tem aquela discussão sobre o que a mulher quer e o que ela poderia fazer socialmente. Então, vai ter essa quebra, porque a Tina ela vai ter um relacionamento extraconjugal com esse homem, indo atrás do que ela quer, mas sofrendo as consequências, porque ela não vai ter essa reciprocidade de amor verdadeiro, já que o homem ele vai tratá-la, né, como apenas um objeto e uma diversão fora do casamento. Então dá para relacionar esses dois livros no sentido de que as mulheres elas fogem daquilo que é esperado delas. Outra coisa importante que eu acho que o Rissetti já falou também na aula de ontem é que o livro ele é narrado em terceira pessoa por um narrador anônimo e onisciente e ele vai acessar o psicológico das personagens através do discurso indireto livre. E aí a banca também adora pegar esses trechos de discurso indireto livre para ver se a gente sabe o que ele é, como ele funciona, e, enfim, fazer questões em relação a isso. Aí você vai ter também um negócio que eu achei bem interessante, porque eu não tinha pensado nisso na hora que eu li, que é a despersonalização dos personagens. Então, você vai ter um negro no livro, que ele faz parte do movimento operário, que ele chama 21. Ou seja, ele não tem um nome em si, não é divulgado um nome oficial dele. É como aqui seria esse 21, essa numerização do personagem, ele funcionaria como uma crítica ao capitalismo no sentido de que o capitalismo selvagem, ele não leva em consideração se as pessoas têm família, se as pessoas têm que sustentar alguém, se elas têm liberdade, se elas têm tempo, se elas têm saúde mental, e elas acabam funcionando mais como um número para o capitalismo mesmo. E isso vai ser citado não só nessa obra, mas também em obras do Mário de Andrade, que vai ter um personagem chamado 35, e também no Nós Matamos o Cão Tinhoso, que era um livro da FUVEST do ano passado, que vai ter um personagem chamado 8. Então vai ter essa crítica ao capitalismo. Aí aqui também a gente vai falar sobre o Felipe, porque ele é um personagem muito importante para a história, mesmo ele não sendo uma das personagens principais, porque ele tem um pensamento muito avançado, ele vai fazer discussões que muitas vezes os companheiros dele não vão entender. E aí mostra como, naquele momento, por mais que as pessoas quisessem fazer movimentos sociais, elas ainda não tinham essa mentalidade de realmente, não tinham a maturidade para fazê-lo. Então, vai ter um trecho em que está o Felipe, o Roberto e vai ter o judeu também, que eu não lembro o nome dele, o 21, e o pessoal vai estar reunido falando sobre
como eles queriam ter mulheres e como só os homens ricos têm acesso às mulheres. E nessa discussão você percebe que tem uma certa objetificação da mulher, e eles falam sobre a socialização das mulheres. Então, como eles também queriam que as mulheres fossem para todos, né? E o Felipe fala que se um dia todo mundo alcançasse a liberdade total e a igualdade de gênero, que é uma discussão que a gente tem muito hoje em dia, que as mulheres elas viriam até eles porque elas teriam essa liberdade de também escolher um homem que ele não é rico, que talvez ele não é da mesma classe social, porque também tem essa restrição nessa época que as mulheres elas teriam que casar no mínimo com um homem que fosse da mesma classe ou de uma classe superior. Então elas não têm essa liberdade também de escolher o homem com que elas vão ter um relacionamento. Aí da liberdade eu falei. Desconstrução do amor romântico seria a parte em que a Noemi ela vai ter relação com o Roberto e com o João Jacques em um tempo muito próximo, relação de 2 dias, e ela percebe como os dois homens são falhos, né? O ser humano, nenhum homem é perfeito e que nenhum relacionamento é perfeito. Todo relacionamento vai ter problemas e que não, ela quebra com essa coisa de, o amor, ele é uma coisa perfeita, o relacionamento tem que ser, vai funcionar super bem e felizes para sempre. Então é como se fosse aquela coisa do realismo de quebrar com a idealização do amor do romantismo. Aí aqui a gente vai ter outra relação com o livro Memórias de Marta, que é esse aqui. A gente já leu, né? Já falamos dele umas 3 vezes. E qual é a relação entre eles que eu percebi? Nos dois casos, você vai ter uma mãe que vai perder um filho. Então, a Noemi ela vai perder o guri, enquanto em Memórias de Marta, a Ilhoa vai perder o maneco. E aí você percebe que esse luto de mãe, ele é um luto bem pesado, porque quando a mulher tem um filho, ela acaba perdendo a identidade dela, a identidade pessoal dela, para ganhar uma identidade como mãe. Então, tudo que ela faz está relacionado ao filho dela. Tudo que ela pensa, que ela faz, é direcionado ao filho dela. E quando ela perde esse filho, é como se ela perdesse a finalidade da vida dela. E aí ela fica perdida. E você percebe isso na Noemi, que quando ela perde o filho, ela fica com um sorriso mecânico, um sorriso automático, como se ela estivesse só vegetando na Terra, porque ela não sabe mais o que ela tem que fazer, ela perdeu a função dela. E a Ilhoa, por mais que ela não fique tão abalada quanto a Noemi no livro Memórias de Marta, percebe-se que ela também fica muito triste, mesmo que antes ela batesse nos filhos e fosse grossa, ela, quando perde o filho, ela fica muito triste, porque não é a ordem certa, mais a ordem certa de morte da vida, digamos assim, porque, em teoria, quem é mais velho teria que morrer mais cedo, né? E aí você tem essa troca e é uma quebra na identidade da mulher. Inclusive, no ano passado, um grupo da minha sala fez o trabalho de oficina falando sobre como a mulher ela perde a identidade dela de mulher e ganha uma identidade de mãe quando ela tem um filho. E aí, tudo que ela faz, tudo que ela pensa é em relação ao filho. Aí vai ter uma cena que a Noemi ela vai se olhar no espelho e ela vai refletir sobre como o filho dela era dominador sobre ela. Porque, como eu falei, tudo que era para
tudo que ela fazia era para ele. E aí ela olha assim o corpo dela, fica analisando, e você tem uma certa zoomorfização da Noemi como um animal que teve um filho e que não servia mais para nada porque ela agora seria como uma mulher estéril por ter perdido o filho dela. E essa cena seria uma cena um pouco neonaturalista. Aí, por fim, a gente vai ter figuras de linguagem no livro, metáforas, antíteses e ironia vai ser presente na obra. Aí, por último, juro por Deus que é a última coisa que eu vou falar, você tem relação com outras obras da FUVEST de outras listas. Então, como o livro São Bernardo do Graciliano Ramos, que explora o impacto das normas sociais sobre o indivíduo, e tem também essa relação com Capitães de Areia, do Jorge Amado, que inclusive foi publicado no mesmo ano do Caminho de Pedras, que fala da crítica social e da exposição das desigualdades, e também A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que representa protagonistas femininas enfrentando desafios existenciais e sociais. Certo? Certo. Vocês se importam se eu for no banheiro rapidinho? Já volto. Não, tranquilo, tranquilo. Já volto e a gente. Brilhante, você vai pro aniversário da Dona Kiri? Eu? É. Vou. Que hora você vai? Não sei, eu tô pensando ainda. Porque assim, churrasco, chega lá 9 horas da manhã e Meu não Deus, tem eu tô nada. Além muito de que atrasado. agora são 9, né? É, então eu vou sair daqui 10 horas. É, Porque no convite do outro, né, era escrito 11 horas, não 9, né? Então, tipo assim, se eu chegar lá mais 10h30, mais ou menos, como vai assim o estar no outro dá horário. 11 horas? É, Não é que ele quer que a gente fique 2 horas, sabe, lá, antes dos convidados outros chegar. exatamente, velho. O cara é louco da cabeça. Não é que ele não tem muita noção de horário. Mas tá, eu acho que eu vou chegar lá umas 11 e pouco, meio-dia, sei lá, por aí. Uhum. E o Machado não tá se pronunciando porque ele deve já estar na casa do Daniel. Estou muito atrasado, eu estou na minha casa. Você tá na sua casa ainda? Como assim, mano? Eu pensei que você já tava, tipo assim, no carro com o Oh, Daniel, sabe? Deus, oh, Deus. Caraca. É, mano. E Fala de aí, você, velho. você leu alguma coisa do quando ele tirou? Ou você, tipo, desistiu pra ler o próximo? O quê? Tô perto de 140, 140, eu acho. Porque Ah, tá. teve uma que tinha Se eu lido. vou desistir pra essa semana aí. Quê? Estou na página 140, mas irei desistir por essa semana. Por quê? Ah, Deu meu tudo. Deus, esse mano. Morre não. Começou, cara. Eita, que a tela tá se mexendo. Vai com Voltei. cap. Fala, Pedro. Nada, tava só reclamando, só. Do quê? O Arthur é preguiçoso. Só porque o Ah, cara quer ler o livro que ele tem que apresentar para semana que vem, ao invés de ler o livro de 300 páginas, que não é que ele tem que apresentar semana que vem. 400 Precisamente. páginas. Então
4 Ai, meu Deus. Ah, mas que é muito bom, velho. Eu queria muito que ele lesse logo, porque que é muito bom, sabe? Mas tudo bem. Eu também não tô Deve vendo ser Paraíso melhor Perdido, que né? Não é justo. Hã? deve ser melhor que o Vida e Morte. Ah, não sei, eu não li ainda Vida e Morte. Eu comecei, tipo assim, eu li o comecinho, sei lá, umas 10 palavras. Daí eu fechei porque eu tinha que fazer alguma coisa e esqueci de ler. Aí eu não li até agora. Sim. É legal, mais ou menos. Ué, Em parte, é legal. Só em parte. ô, Fábio, você pode colocar no último slide, por favor, só pra ver uma coisa rapidão. O meu? Esse aqui? Calma. Dá pra ver? Dá. É esse, Pedro? Não, antes desse. Ah, esse. Calma. Ah, tá. É verdade, tá bom. É isso aí. Que pode prosseguir. Tá bom. Aí eu trouxe umas questões para a gente fazer, porque por mais que o livro não tenha caído ainda, então não tem questões anteriores para fazer, eu achei algumas questões inéditas, digamos assim. Aí vamos ver o que vocês respondem. Como diria o Reset, a FUVEST informou as questões que iam cair nessa fase. É? Não, aqui ontem ele apareceu com 3 questões e ficou falando, ó, essa questão aqui a FUVEST falou que vai cair esse ano. E essa aqui vai cair ano que vem. Eba, eu tenho que ver então depois. Vocês querem que eu leia o enunciado? Ou tem algum voluntário muito solidário para ler? O Pedro é o voluntário. Texto 1. Seu Benevides tinha áreas de artista, gravata descuidada, olhos miúdos, sorriso impertinente. Falava aos arrancos, baixinho, como segredando. E tinha um jeito de olhar as mulheres de revés, como... É, como? Aí, Caminho de Pedras. E texto 2. Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você já reparou nos olhos dela? Assim, são assim, de cigana oblíqua e dissimulada, pois, apesar deles, poderia passar se não fosse a vaidade e a adulação. Ó, a adulação. Tom Casmurro, né? Comparando-se seu Benevides com Capitu, é correto afirmar que ambos têm olhares que, cada um à sua maneira, são usados para jogo de sedução. Os personagens têm julgamentos preconceituosos contra as mulheres. São tipos observadores que captam nuances das pessoas e sociedades. Utilizam a vista como meio de apreensão sensorial e sugestiva da realidade. Ou manifestam olhares subjetivos que incomodam os que estão sendo olhados. Putz. E aí, o que vocês acham? Olha, eu acho que aí é bem. Aí, remarcável, hein? Só pra dizer isso. É, Aí, aí mesmo. tá. Acho que. Fala, Arthur. Ah, não, só concordando. Tá.
Má notícia. É a A. Não, como assim A? É a A. Eita. É porque Ô, louco, mas essa é fake news, cara. Esses Para, fake Paulo. news. o seu Benevides vai ter essa parte em que ele vai, quando ele vai fazer figuras, né? Ele vai pintar as mulheres adolescentes, ele vai estar olhando para elas de um jeito malicioso, assim, e a Capitu, com o olhar de cigana oblíqua e dissimulada, é o jeito dela de seduzir o Bentinho. Então, os dois são olhares de jogos de sedução. Mas eu vou falar que quando eu fiz essa questão, eu também achei que era ele. Esse Benevides aí é malicioso. É, ele chega a ser até um pouco pedófilo nessa parte. Mas tá bom, eu tenho mais duas questões para vocês. Vai lá, Pedro, leia o enúncio. Analise o papel do protagonista no contexto da literatura modernista da segunda fase. Essa aqui seria dissertativa. Caraca, Como, que como bom. você. Tem uma frase só. Não, desculpa, pode falar. Não, fala. Só tava. Não, mano, ele quer que ele espera que eu desenvolva, mas ele só tem uma frase, mano. Como que eu vou responder isso aí? Nem sei fazer. Essa pergunta eu peguei daquele site que você recomendou, Pedro, sabe? Aquela Sei, dá moça. pra. É, É, mano, eu tô começando a desconfiar que aquele site é meio ruim, mano, porque eu tava vendo pra fazer a última aula e não tava muito bom, não, vou ser sincero. É, isso. O que vocês escreveriam se essa pergunta aparecesse na segunda fase da FUVEST? Colocar o não sei e é pra próxima. Analise o papel, sim. Né? Tá. É, evidencia tá, o papel da protagonista. Não sei como começar. Primeiro teria que explicar, acho que a literatura da segunda fase, e aí depois relacionar com isso o papel do protagonista. Tá, certo, é um bom caminho. É isso Peraí, aí. peraí. Essa protagonista, ela é do. É a protagonista do livro ela tá se referindo, né? Do. Isso, Analise. é a Noemi. Tá. Aí teria que explicar a literatura, isso aqui, sei lá, não sei direito. Poderia falar. Seria uma literatura mais de crítica social, aí explicaria essa parte. E aí depois, para falar do papel da protagonista, falaria que evidencia as críticas sociais, focando no papel da mulher. Alguma Tá, coisa assim. deixa eu ver se eu consigo tirar. Essa aqui é a resposta que ela deu. A protagonista de Caminho de Pedras simboliza o embate entre o indivíduo e a sociedade, no caso, o indivíduo feminino. No contexto do modernismo, Raquel de Queiroz dá voz às angústias e anseios das mulheres em busca de emancipação, destacando os conflitos entre os papéis impostos pela tradição e os desejos pessoais de liberdade. E aqui depois, como é uma segunda fase, daria para vocês até citarem alguns trechos do livro. Por exemplo, o amor proibido entre ela e o Roberto.
É legal. Certo? Posso passar Certo. para a próxima? Ou alguém quer falar mais alguma coisa? Fala, Machado. Abre o microfone e pode falar. Acho que pode. O Arthur deve estar se locomovendo até o Daniel. Acho que- Mas, mano, eu acho que. E mano, eu nunca responderia, tipo, essa resposta do jeito que tá. Só que tava lá, no contexto da literatura modernista de segunda fase. Aí Sim, eu acho que, tipo assim, levando em conta o que a gente viu até agora de modernismo, talvez eu começasse, e com o que eu sei, tipo, da primeira fase, dava pra responder talvez que o modernismo, ele é um movimento que naturalmente tenta romper paradigmas de ordens diferentes. E aí na primeira fase você tem paradigmas de ordem mais nacional e ampla, de certa forma. E o segundo ele é mais. Como é que fala quando ele é aplicado? Tipo, ele se preocupa com coisas sociais? Tem mas pra... Engajado? Isso, engajado. Ele é mais engajado. E aí, no contexto, então, como a protagonista, nesse caso, vai ser uma mulher que sofre com o que ela tem que representar para essa sociedade e ela não quer cumprir isso. O, ela se relaciona com a literatura modernista de segunda fase, que também tenta fugir do que esperam da literatura que a modernista tentava revolucionar, tentava subverter, né? Essa resposta é super boa. Se eu fosse uma corretora da FUVEST, eu daria 10 nessa resposta. Ô, louco. É sério, porque foi muito bem construída. Agora, acho que o Arthur tá no caminho, aí depois ele fala, a gente É, vai só. acho que eu diria que, tipo, mais que, enfim, falar de segunda fase, falando que você tem a análise mais crítica do país, mas que, enfim, e por mais que o livro não seja regionalista, ele ainda mostra alguma das gargalos civilizatórios, tipo, enfim, questão da mulher, da desvalorização da condição do trabalho, enfim, são isso que você faz do modernismo, que é uma análise crítica do país e tal. Isso mesmo. Boa, Arthur. É isso aí. Agora é a última, tá? E o Pedrinho vai ler de novo. Que o Pedrinho já é profissional. Mas é muito justo que a gente deseje boas mulheres. Por que não? É um dos privilégios do burguês, as mulheres. Tomam todas, as melhores, bem tratadas, bem cheirosas. Para nós é o rebotalho. E o Paulino tem razão. Queremos ter e ainda havemos de ter boas mulheres. Mas você fala de mulher como se fosse uma presa de guerra, atalhou Felipe. As mulheres e as melhores delas virão para nós naturalmente, mas não assim como você quer, como uma posta de carne arrancada da goela do burguês, e sim por elas mesmas, porque quererão, porque se nós desejarmos mulheres, elas também desejam homens, e nesse tempo nós é que seremos os homens. As opiniões dos personagens se diferenciam, especialmente porque Felipe trata as mulheres como se fossem objetualizadas, discute com seu colega sobre a própria namorada, compara mulheres que são dignas ou não de desejo, valoriza as mulheres proletárias como se fossem suas, ou considera as mulheres a partir de um ponto de vista político. É, E aí? não sei. Talvez a E, a última? Exatamente. Tá?
Foi o que você falou, Pedro? Tava pensando em E também, assim como você. Eu acho que a E é que me parece menos errada, mas eu não digo que concordo com a E também, não. Então, Sim, tem parece isso menos também. errado. Eu fui por Essa- eliminação, porque, tipo assim, não tá muito certo não essa frase, mas o resto não tá certo também, então. Então, É a E exatamente por isso. por ser Por a menos errado. Porque com certeza não é a B, não é a A, porque o Felipe está falando Justamente o contrário. em contrário com essa objetualização. Não está falando das mulheres proletárias, não está, enfim, está errada. E a C também não é. Então acaba sendo aí por eliminação mesmo. E é isso. Acabou. Aí agora, deixa eu pegar o. Peraí, eu vou também fazer que nem o Pedro, mas peraí. Eu vou pegar o meu. Nossa. Cadê? Achei. É... Ah, tá bom, eu posso fazer também, se vocês quiserem. É o Pedro, que é o profissional dos fechamentos, mas se ele não quiser, eu faço. Breno, nesse momento estou deitado na minha cama. Eu acho que o ideal seria Sério você. isso, mano? Por isso você não abriu a câmera. Exatamente. Nossa. Então, vamos ver se eu faço. Ah, tá. Fechamento de livros. Eu... como tá aparecendo a tela lá, eu posso dividir aqui. Deixa eu dar uma olhada. Eu consigo ver as pessoas que dizem. Pronto. Tá aparecendo, né? Tá. A janela. É, Sim. tá. Tá sim. Por que tá meio estranho? É que tá meio vertical para mim, mas dá para ver. Então, faremos o seguinte. Agora é. Agora Não. Calma. O celular do Pedro tava bom. Tava muito melhor. Calma aí, deixa eu virar o celular. Pronto, agora ficou perfeito. Breno, pode continuar. Certo. Então, publicação em local foi em 37 e Fortaleza, né? isso. 37 não, né? É, deixa eu ver como que o Pedro fez nos anteriores. Ah, tá. Tá, Escola Literária e Correntes, segunda fase do modernismo brasileiro. Não é. Não. Eu colocaria romance de 30, né? Não é não? Pode É, ser. também. Então é o quê? Você falou? Romance de 30. Tá. Beleza. Assunto. Muitos. Pode falar da parte da mulher, também da parte do amor e também a parte do próprio pano de fundo, né? Isso. Então, é, luta operária. Operar, não. Operária. Agora eu acho que tá melhor que vocês.
Só pequeno. Tá. Tá legal, sim? Também, acho que conflito interno também, no assunto, tipo, conflito interno dentro da organização. Mas. Internos. Organização. É. Pontos cobráveis. Eu acho que aquela questão da escravidão moderna cairia, de certa forma. Talvez em outros termos, mas eu acho que é bem perguntável aquela parte do carinha deitado lá. Enfim. É isso, é legal. Daquela outra questão lá da discussão dos. Da última questão aí. Que você mostrou do. Eles estão conversando sobre as mulheres. Objetificação. Ah, tá. Acho que É, coloca aquela palavra lá que tava lá no coisa lá, acho que é melhor. qual que é a palavra? Eu não lembro. Socialização. Hã? Socialização das mulheres, é nisso que você tá Não, pensando? na fala do cara, do personagem. No Ah, personagem. Na. Caraca, da pergunta. Não era tava escrito outra coisa sem ser objetificação. Ou. Ah, sei lá, mano. Bom, sei lá, deixa quieto. Esquece. Não, eu vou achar, calma aí. Eu tenho aberto aqui o. quer que eu compartilhe? Ah, não, vai ficar dois compartilhando. Não, eu tenho o PowerPoint aqui. É, peraí. Onde você está falando isso, Pedro? Onde? Não, era só um sinônimo de objetificação mesmo, mas acho que não vai mudar nada, não. É porque ficou vermelhinho aí, eu falei, ah, que bosta, né? Talvez tenha um que não fique vermelho, sabe? Ah, peraí, Pedro, peraí. Aqui, ó. Veja bem. Acho que é objetualização, talvez. Beleza. Individualização. Não, ficou vermelhinho. Boa. Let's O go. que mais vocês acham que pode ser? Sim, eu não acho que entre, mas pode ser que entre. É papel da mulher na sociedade da época, assim, tipo, questão da casa, do filho. Beleza. Sabe o que eu tava pensando? Tem uma questão que ela é de. Não uma pergunta, mas é uma questão, tipo assim, um tema, né? É uma questão de liberdade do indivíduo que, se eu não me engano, apareceu no romantismo, que era essa questão de que o cara parava de namorar com uma mulher ou se separava pra buscar uma vida que era perfeita pra ele, e pra ele não tinha problema, mas pra mulher tinha. E aí eu acho que se relaciona com esse livro, mas é que eu não lembro em qual livro essa ideia aparece. Repete, por favor. São vários, né, na verdade. Talvez, não sei. Repete a ideia, por favor. Em algum momento do romantismo, apareceu a gente vendo alguma ideia de um cara que se separava da mulher pra buscar a liberdade dele, que era tipo assim, um grande feito romântico, só que a mulher não poderia fazer a mesma coisa. E aí é a mesma coisa no livro Caminho de Pedras, né? A mulher, nesse caso, ela foi mal vista pelos companheiros do trabalho porque ela meio que buscou a liberdade traindo o marido dela. E talvez relacione, né? Só que, não sei. Talvez eu esteja, tipo, viajando muito, ou talvez. Não. Faz sentido, eu só não lembro qual era o livro que ele fazia isso. Iracema?
É um chute, mas. Tem que ver com o senhor Machado aí, que ele leu. Ah, Machado leu esse livro? Fala aí, Machado. Eu não entendi o que você falou. É que assim, lembra no livro que, tipo, a menina, a mulher lá, a Noemi, ela separou e ficou com outro cara. E aí todo mundo julgou ela. O Pedro tá falando que tem um livro Certo. do romantismo que o homem faz a mesma coisa e a mulher não poderia fazê-lo. E o homem faz isso e tá tudo certo. O Pedro falou que você leu esse livro. O homem que faz isso, eu acho que não é um livro, eu acho que na verdade eu tenho a impressão, eu acho que é a história da Mary Shelley com o Percy B. Shelley. O homem se separa e não acontece nada com ele? É isso? Que? Eu acho que ela não se separa dele, não. Sinceramente. Não, a Mary Shelley separou de um outro cara pra namorar com o Percy B. Shelley. Não, na verdade ele já tava casado, é verdade, olha aí. Ele tava casado, né? É isso. Então é isso. Não, esquece então. É porque, mano, na minha cabeça tinha essa ideia. Não era só em livro, na minha cabeça tinha aparecido em alguns livros, mas esquece então. Não, mas ainda é legal pra colocar aqui, tipo, consequências do divórcio. Tá? Tá. O que mais vocês acham? Acho que não tem mais nada, não. Fechou então. Peculiaridades ou inconsistências. É problemas ou inconsistências? Falei errado. Misturei os dois. Mas é problemas ou inconsistências. Acho que não tem. Não sei. Arthur, você sabe alguma inconsistência? Acho que não. Tá bom. Se o Arthur não viu inconsistência, então não tem. Vamos lá. Peculiaridades da escrita. Discurso indireto livre. Yes. Tem o. Caraca, esqueci o nome, só porque eu abri o microfone. Mano, calma aí. Lembrei. É... Fala. Talvez não seja do jeito que a gente tinha falado, mas tem uma influência aí do fluxo de consciência, hein? Nossa, tem, verdade. Você falou, aí depois eu falei com o Reset falou que tem mesmo. Tem mesmo? Então. A gente falou alguma coisa. Acho que foi com ele. Acho que foi. Aí seria aquele subjetivo? Na minha cabeça é subjetivo, né? Apesar do livro ser mais realista, ele parecia subjetivo. É, ainda mais. Escolhi uma. Ô, Flávia, Oi. esse negócio subjetivo, objetivo é meio que tipo assim, a gente inventou, não existe, talvez fora, mas é basicamente como que ele acontece, né? Mas não, sei lá, não se preocupe com isso, como você não, era uma aula que a gente teve, mas aí Ah, como você não, mas é simples, não é muito difícil, é fluxo de consciência. E o Breno, eu acho que tem uma parte que eu até falei lá no almoço, lembra que era que o João Jaque, tá, é João Jaque ou Jean Jaque, não lembro agora.
Jean-Jacques. Ih, Jean-Jacques mesmo. É, João. João, tá. Eu tinha acertado. Então, João Jacques tava no. Tava lá, meio quieto e tal. E o pessoal tava conversando lá na sala. E eles falaram uma coisa que ninguém sabia a palavra certa. E aí ele completou com sex appeal. E aí Verdade. a narração continuou, tipo, sex appeal, é isso mesmo. Tipo, concordando com a fala dele. Tem essa mistura da narração com a voz dos personagens. Tá, então. Legal. Pronto. Tá, o resumo, eu vou recorrer ao slide. Ele me ajuda. E muito. Muito obrigado. Nossa senhora. Eu só colei, o negócio não colou. Ele colou em branco. Nossa, que zoado. Olha só. Tá tudo aqui. Tá aqui branco. Gente, Ah, agora ele aparece. Você tem que entrar numa letra do jeito que tá aqui, né? Da conta 12. 22. Pô, nossa. Nossa, fala. Pronto. É, aí a gente pode fazer que nem a gente fez nos outros, que a gente escreveu alguma coisa. Então a gente tira os tópicos, faz um texto.
Tá bom. Agora, personagens. Ou se vocês quiserem ler o resumo e achar que tem que colocar alguma coisa, podem falar aí. A gente adiciona. Personagens. Tem Roberto. Então, obrigado. Não lembro se era com você, mas. Não sei se você é eu ou não, mas. É, Guri. Felipe. Isso. Tinha a Angelita também, né? Com o marido dela, que eu esqueci o nome. Ah, o Assis. Como que era o nome do outro? Paulino. São os outros aqui que eu não lembro o nome, mas. Tá. Verídica e Assis. Tanto que eles tinham um filho que chamava Vladimir, que é uma boa alusão à Revolução Russa, né? Que eles também Acho que era. lutaram, Não né? era. É. É, Tem também a Guiomar, quem que era essa? Eu não lembro. era a que trabalhava com a Noemi. meio que- Ah, é ela que falou mal dela, né? Na É. fotografia. Nossa. Aí o seu Benevides. O que que eu queria no top? Sério. Isso. Você sabia que Guiomar é o nome também de uma pessoa que participou do modernismo? É sério? Legal. Pode falar, Pedro. Já sei, resolveu. É, Hum, tem. Tem empregado também, mas eu não lembro o nome dela. agora tem os outros personagens mais secundários, né? Tipo, aquele capitão, a amante do capitão, sei lá, essas coisas assim. É. Daí já são mais secundários. Tem a mãe do Felipe, essas coisas assim. As pessoinhas aí, que eu não lembro o nome. Isso. Acho que era Hum, Leodina, sei lá. Leolina. Tem o judeu também. Quem? Judeu. Ah, o judeu. O judeu não é Paulino, né? Não, acho que era Samuel. Vamos colocar Samuel ou judeu. Hum, Gente, não sei se vocês querem que eu colocar, mas o nome do filho da Angelita e do Assis é Vladimir. É. Não é o Putin, é o Lenin. É Vladimir com I, assim? é, Não. acho que é isso. É isso então, pessoal. Deixa eu. Nossa, o nome do filho. Ah, não, peraí. Peguei isso aqui. Como que você duplicou isso aqui, Pedro? Mano, eu Ah, acho mais ou menos, foi. que Não foi. Fala, Pedro. Pode falar. aperta tipo assim no cantinho, sabe? Desse quadrado roxo grande. Aperta no canto dele. Aí, ó. Tá, é muito. Valeu.
Agora o próximo é da Unicamp. Nosso amigo Arthur Machado. Alô. Alô. Oh, nossa. Assim, só apagar essas coisas aqui. Deixa bonitinho. Deixa eu parar de gravar também. Deixa eu ver se consigo parar. Ah, não consigo parar, porque não foi eu que comecei. Eu consigo. Parei.